Olá, bem-vindo ao Ponto Tributário. Eu sou o Guedes e hoje você está assistindo o episódio 1 do Ponto Tributário Class. Conteúdo voltado para quem quer aprender direito tributário. Muito útil para alunos de direito, para aqueles que querem fazer os 5 pontinhos na OAB e quem está pensando em fazer um concurso público. E até para você mesmo, cidadão que quer aprender um pouquinho mais desse nó tributário que o nosso país vive. Então eu os convido a assistir, tá? Logo depois de deixar um joinha nesse vídeo para o YouTube entender que ele é importante e apresentar para outras pessoas que, como você, têm sede de conhecimento. Então vamos lá. Gente, nós vamos começar por termos que são corriqueiros nas mídias, nos jornais, nos rádios, na mídia impressa, enfim. Todo mundo ouviu falar dos impostos, tá certo? As taxas também são bem famosas. Já as contribuições de melhoria, não é todo mundo que conhece. Aqui no Brasil não é um tributo muito conhecido. Bom, esses três tipos de tributos, esses três tipos de espécies tributárias estão previstas no Código Tributário Nacional, no artigo 5º, tá certo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Nosso Código Tributário Nacional. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Expresso, tá bom? Então você já entendeu que impostos, taxas e contribuições de melhoria são tributos. Vamos retornar. O que aconteceu? Nós estamos hoje sob a vigência da Constituição da República Federativa de 1988, que seja posterior ao CTN, que é de 66, perfeito? Então, quando o legislador constituinte estava escrevendo a nossa Constituição, ele olhou aqui no CTN e falou: CTN, eu achei legal esses tipos de impostos que você tem. Eu vou pegá-los para mim. E recepcionou esses tributos no artigo 145 da nossa vigente Constituição. Vamos dar uma olhadinha. Está aqui, ó. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Instituir, gente, é criar, tá? Poderão criar os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuições de melhorias decorrentes de obras públicas. Essa previsão já tinha no CTN, não é inovação não, tá bom? Tem em outro lugar do CTN. Vamos retornar. Bom, o que acontece? O legislador, ele já tem tinha três espécies tributárias escolhidas. Ele olhou novamente aqui para o CTN e falou: CTN, tem um troço que eu também quero pegar, uma coisa que você chama de empréstimos compulsórios, que você definiu aqui no seu artigo 15. Ou seja, não citou no artigo 5º como se fosse tributo. Eu não sei o que você quis dizer com isso, legislador do Código Tributário Nacional. Se empréstimos compulsórios são ou não tributos, ou uma subespécie de tributo. Mas, como eu não sei, eu vou repetir o erro. Eu não vou colocar o empréstimo compulsórios no artigo 145. Eu vou fazer que nem você, eu vou criar um artigo só para ele, que é o 148. Vamos dar uma olhadinha? Então tá bom. Aqui é o Código Tributário Nacional, aqui é a Constituição. Vocês vão perceber que não é exatamente o mesmo texto. Por quê? Porque esse é um das ideias da recepção, tá bom? Não é porque está no Código Tributário anterior que ele está vigente até hoje. Não, porque a Constituição pode ter mudado alguma coisa e não recepcionado. Então ele está escrito na lei anterior, mas não quer dizer que aquilo esteja vigente. E tem um caso aqui muito claro que eu deixei tarjadinho para a gente ver. Primeira diferença, tá? Antigamente, nessa época, era lei somente. A lei poderia criar o empréstimo compulsório. Na nossa Constituição tem que ser uma lei complementar. Então, isso aqui já não está em consonância, tá bom? Outra coisa, conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Não veio para cá, não tem essa possibilidade aqui. Então, embora esteja escrito no CTN, não foi recepcionado, tá bom? Por fim, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: cabia para o CTN a possibilidade de instituir empréstimo compulsório em meio à calamidade pública. Também cabe para nós atualmente aqui, segundo a nossa Constituição. Então, talvez você tenha lido no jornal que havia um projeto de lei para instituir um empréstimo compulsório para levantar recursos para combater a Covid-19, que é o que nós temos hoje, uma calamidade pública. Então saiba, tem permissão constitucional para isso. Se quisessem, poderia fazer. A nossa Constituição permite, tá bom? Vamos retornar para o nosso esqueminha. Bom, por fim, o legislador constituinte já tinha 4 espécies de tributos e pensou: poxa, a Constituição é soberana.
ela cria uma nova ordem jurídica no país. Quer saber de uma coisa? Vamos criar um tributo através da Constituição mesmo, que são aqui as contribuições especiais, que estão no artigo 149 e seu parágrafo 1º. Vamos dar uma olhadinha também. Está aqui. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Aí o parágrafo 1º permite à União, Estado, Distrito Federal, municípios cobrarem contribuições previdenciárias do salário dos seus servidores, tá bom? Gente, esse artigo 149 que tem tudo quanto é contribuição que você pode imaginar. Aquela famosa PIS, a COFINS, a contribuição descontada do seu salário, a contribuição que o patrão paga sobre a folha de pagamento, que hoje está... Você vive ouvindo falar da desoneração da folha de pagamento, desoneração da folha de pagamento. São essas contribuições em cima da folha de pagamento do salário. A CID combustível, intervenção em domínio econômico, que tanto se falava no governo Dilma, tá? Contribuição social sobre o lucro líquido, tá tudo embutido aqui, tá bom? Então vamos seguir mais à frente. Então nós temos o nosso esqueminha aqui com 5 espécies tributárias. Porém, o pessoal, os doutrinadores, olharam esse composto aqui, essas 5 espécies, e falaram, gente, espera um pouquinho. O artigo 5º do CTN não menciona esses dois. O artigo 145 da nossa Constituição, tá bom, também não menciona esses dois. E tem um detalhe, para nós só existem essas 3 espécies tributárias. Então, empréstimos compulsórios nada mais é do que um tipo de imposto, ou um tipo de taxa, ou um tipo de contribuição de melhoria. E as contribuições especiais, idem. O que vai defini-los? O fato gerador. Guedes, que papo louco é esse? Como é que pode duas coisas com nome diferentes ser ora imposto, ser ora taxa, ser ora contribuição de melhoria? Como assim? Como é que empréstimo compulsório pode ser ora impostos, ora taxa, ora contribuição de melhoria e a mesma coisa com as contribuições especiais? É porque isso aqui, ó, tá aqui o mistério, por força dos artigos 4º e 5º. O 5º do CTN você já viu, aquele que define, né? Tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias. Mas e o artigo 4º? Bom, ele tem uma redação um pouquinho estranha. Vamos lá. Aí a criança aqui, ó. A natureza específica do tributo é determinado pelo fato gerador. Gente, fato gerador, para nós aqui, para a gente começar a entender, tá? É simplesmente o motivo pelo qual o tributo é cobrado. É só isso. Então, por exemplo, fato gerador de IPVA é você ser proprietário de um carro. Você tem carro? Não. Então você não vai pagar IPVA nunca. Tá? Ah, fato gerador do IPTU é você ser proprietário de um imóvel urbano. Não, mas eu não tenho imóvel urbano, eu moro de aluguel. Então você não vai pagar o IPTU. Você pode até pagar o IPTU do imóvel por questão contratual que você acertou com o dono do imóvel. Mas você, perante o fisco, você não é o contribuinte, tá bom? A gente trata disso com mais calma. Mas só quero que entenda, fato gerador é o motivo escolhido para te cobrar o tributo. Só isso, tá bom? Vamos seguir. Então é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação, ou seja, o nome, e as demais características formais adotadas pela lei. Guedes, mas se você falou para mim, você me apresentou 5 nomes diferentes de tributos, agora você me apresenta um artigo que diz que nome não vale nada? O que é isso? Calma, vocês vão entender, tá bom? Então estamos retornando para o nosso esqueminha aqui, tá certo? Da teoria tripartida. Só que o STF chegou e falou negativo, nós temos 5 espécies tributárias, porque embora empréstimo compulsório e contribuições de melhoria não estejam elencados no artigo 145 da nossa Constituição, eles têm assento no texto constitucional, eles têm os seus próprios artigos, então eles são sim tributos. Aí você deve estar perguntando, Guedes, então aquele artigo 4º do CTN, aquela coisa esquisita, não foi recepcionado, a exemplo daquelas normas do empréstimo compulsório que você indicou para nós ali, né? Não, ele foi recepcionado sim, mas eu vou propor para você uma leitura diferente para você conseguir encaixar nessa interpretação do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Voltamos aqui para o artigo 4º e eu grifei aqui, e demais características formais adotadas pela lei. Gente, essa lei aqui, ó, não é o Código Tributário Nacional. Não é. É a lei que vai criar o tributo. É a lei que o município usa para criar, por exemplo, o IPTU
e cobrar dos contribuintes. É a lei que o Estado faz para criar o IPVA e cobrar dos contribuintes, entendeu? Não é o CTN, porque se fosse o CTN, primeiro que essa conjunção aqui, ó, pela, seria na verdade nessa. Então, formais adotados nessa lei. Aí não deixaria dúvida, realmente é para o CTN. Mas é muito estranho o legislador fazer uma lei para dizer o que ele próprio falou, tá certo? Não existe esse conflito de norma, é sempre um conflito aparente. Nesse caso, nem aparente é, na verdade. E vamos dizer aqui, o que nós temos aqui então? Qual é a ideia aqui? É isso mesmo, salvaguarda para não criarem novos impostos com nomes de taxas ou de contribuições de melhorias. É isso. Eu vou dar um exemplo. Uma prefeitura já cobra IPTU, tá? Normalmente. Aí ela precisa de grana. O que ela faz? Ela cria uma contribuição de melhoria, mas não executa obra pública nenhuma. Qual é a ideia da contribuição de melhoria? Nós não vimos ainda, mas eu já vou dar um briefing. O governo faz uma obra pública que traz valor para o seu imóvel. Por exemplo, para quem mora em São Paulo, um ponto de metrô valoriza muito o seu imóvel. A sua casa, o seu apartamento, mas muito, muito, muito. Então eles calculam qual foi a valoração que você tem e cobram um tributo sobre essa valoração para retribuir ao cofre público o ganho que você teve com essa obra, que na verdade foi um gasto público, né? Gasto de outros contribuintes. Outros contribuintes pagaram, aquilo te beneficiou financeiramente, então nada mais justo do que você retornar um pouco. Essa é a ideia da contribuição de melhoria. Então a prefeitura vai e cobra, por exemplo, nessa situação que não é hipotética, né? E não fez obra pública nenhuma. Aí você vai questionar, mas por quê? Você não fez obra pública? Fala, não, mas a minha contribuição de melhoria não precisa de obra pública. Não pode. Sabe por quê? Porque ele já está cobrando IPTU e o que ele está fazendo é um fato gerador semelhante do IPTU. Então ele está cobrando, na verdade, com o nome de contribuição de melhoria, ele está cobrando um IPTU disfarçado. Ele está cobrando 2 vezes o IPTU. Isso chama-se bis in idem. Quando o mesmo ente tributante cobra do mesmo contribuinte, chama-se bis in idem. Quando entes tributantes diferentes, por exemplo, o Estado e uma prefeitura, cobram de um contribuinte pelo mesmo motivo, pelo mesmo fator gerador, isso às vezes acontece, tá? Chama-se bitributação, porque são entes federativos diferentes. Tem essa diferença doutrinária também, tá bom? Vamos seguir. Aí vem a perguntinha, você vai fazer prova da OAB ou vai fazer um concurso público, guarde bem essa dica, tá bom? Se perguntarem quais são as espécies tributárias previstas no CTN, no Código Tributário Nacional, na Lei 5.172, ele fechou, o examinador fechou a questão. Você só pode responder impostos, taxas e contribuições de melhorias, ou seja, teoria tripartida. Por outro lado, se perguntarem quais são as espécies tributárias, veja que não limitou, porque a palavra CTN, Código Tributário Nacional, Lei 5.172, limita a tua resposta. Aqui não limita. Aí você vai responder que são esses 5 aqui que a gente acabou de ver, conforme a teoria pentapartida, que é a defendida pelo STF. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele falou, tá falado, ele tem um peso gigante em qualquer prova, seja de concurso público, da OAB. Ele tem um peso gigante. Não tem como fugir das decisões dele, tá bom? Existem também mais 2 teorias, né? Porque você deve estar estranhando, pô, tripartida, pentapartida, o que tem no meio? Tem sim. Tem a bipartida, tá? Que ela diz que só tem 2 espécies tributárias, impostos e taxas, em função do tributo ser vinculado ou não vinculado. Eu não vou explicar hoje o que é vinculado ou não vinculado, porque foge muito do escopo, tá bom? Mas já deixei aqui para não passar vazio, para vocês não saberem que existe ao menos, tá bom? E tem também a teoria tetrapartida, que na verdade tem 2 análises na tetrapartida, é mais louca ainda. Veja bem, uma, ela diz o seguinte, os empréstimos compulsórios não são tributos, eles simplesmente são impostos restituíveis. Até não é tão absurdo assim. Então restariam o quê? Impostos, taxa, contribuições de melhorias e contribuições especiais. Essa é a primeira tese da tetrapartida. Aí tem a outra que eu acho uma loucura, que as contribuições especiais são, na verdade, contribuições de melhoria. Elas são a mesma coisa. Eu honestamente não tenho como concordar com isso, mas quem sou eu na fila do pão, tá certo? Mas o meu dever é passar para vocês. Então restarei o quê? Impostos, taxas e empréstimos compulsórios, tá certo? Bom, aí vem a pergunta que não quer calar.
Guedes, se tanto a Constituição da República de 1988 quanto o Código Tributário Nacional não elencaram os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais no rol de tributos, por quais motivos o STF os considerou tributos? Não fique pensando, é porque eu posso decidir, então eu decido assim, tá? Não é. Tem uma lógica no raciocínio do STF, tá? É porque todos eles possuem as mesmas características descritas no artigo 3º do CTN. Sim, que é isso aqui, ó. Essa é a definição de tributo, tá? Não é o artigo 5º do CTN que fala tributos são impostos, taxa de contribuição de melhorias. Não. Essa é a verdadeira definição. É o artigo 3º, porque ele dá as características necessárias para que algo seja chamado de tributo, tá? Então ele diz, artigo 3º, tributo é toda prestação, toda, ou seja, qualquer prestação, tá? Aí você vai no artigo 4º, não importa o nome, tá? Então vamos lá, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então o STF chegou e falou, olha gente, esses 5 aqui tem essas características aqui que são inerentes dos tributos. E os 5 têm essa capacidade. Então, não tem porquê, só porque não está no artigo 145, não considerar os tributos. Até porque estão sendo cobrados há anos já. Tá? Essa foi a forma que o STF entendeu. Tá bom? Então aqui você já entendeu que tributo é gênero, tá certo? E cada uma dessas espécies são espécie tributária ou um tipo de tributo, tá bom? E são por quê? Porque eles têm essas características. E, bom, então pera um pouquinho. Então nós temos 5, eles devem ter alguma coisa diferente entre eles. Sim, mas nós vamos ver isso em um outro encontro porque é um pouco mais prolixo, tá bom? Agora eu vou sumir um pouquinho da tela para explicar isso aqui para vocês. Só um minutinho. Gente, eu estou disponibilizando, se você for até a descrição do vídeo, você vai ver lá, Telegram, e tem um link. Vocês podem clicar lá, que vocês vão encontrar um resuminho dessa nossa primeira aula, né, da Class Number 1, né, do ponto tributário Class, que tem esse resuminho aqui da teoria bipartida, da teoria tripartida, da tetrapartida, das duas tetrapartidas e da pentapartida em PDF, tá bom? E todos eles terão aqui no cantinho, ó, o link da videoaula respectiva. Então, nesse caso, se você clicar nesse link, você vai vir para essa videoaula que nós estamos tendo hoje, tá bom? Aí vem aquela perguntinha, tá, Guedes, você chegou para mim e mostrou aquele artigo 3º das características, né? Poxa, mas que coisa complicada. Traduz para mim isso aqui. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Você não está com dúvida o que quer dizer isso aqui? Essa risadinha é porque você vai me ajudar a responder essa questão. Sabe como? Eu vou te dizer como. Dando um joinha nesse vídeo para o YouTube entender que ele é importante. Inscreva-se no canal, porque você ajuda esse projeto. Faça suas perguntas, entendeu? Use aqui os comentários dos vídeos se você quiser. Se quiser, siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem lá o Messenger, tem o Direct do Instagram. Pode fazer pergunta, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todos. Bom, gente, espero que tenham gostado, que seja muito bom para vocês. Uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.